Sejam bem-vindos a mais um Pode Contar, o podcast da Confirp. Meu nome é Cindy Camargo, ao meu lado Richard Domingos. Tudo bem? Tudo ótimo, Cindy. E hoje a gente vai falar sobre um tema que eu acho que é bem interessante, que vem ocorrido bastante aí dentro das empresas, que são as doenças modernas do trabalho, mais especificamente sobre o burnout. Certo? Falei certo? Falou certo, certinho. Então hoje, pra gente falar desse assunto, eu tô com o Dr. Vicente Beraldi Freitas, formado em Medicina pela Universidade de Santa Catarina, pós-graduado em Cardiologia, Geriatria, UTI e Psiquiatria. E hoje CEO da Garopaba Med, certo? Certinho, ótimo. E ao lado dele, o Celso Bazola, que é administrador de empresas, pós-graduado em Recursos Humanos, coaching com especialização em remuneração, legislação trabalhista, psicologia organizacional. Calma aí, deixa eu tomar um ar aqui agora. Professor em graduação de MBA no Instituto Vanzolini, Unidade USP, e CEO da Base RH. Ele mandou colocar um monte de coisa a mais aqui pra ficar melhor com o Vicente. Fica grande aqui, ó. Você viu? Exatamente. E hoje nós estamos com esses dois especialistas aí pra gente falar um pouquinho sobre o que é o burnout. E eu queria aí, doutor Vicente, que você iniciasse falando o que é, né? Certo, pessoal. Vamos falar sobre o burnout, então. O burnout, a gente estava conversando agora, Sim. Ele sempre existiu, né? Só que hoje se tem uma visão melhor do que é o burnout. Devido às modificações do dia a dia, a necessidade das empresas, tudo isso, a cobrança, isso aí pode levar um paciente ao burnout, dependendo de como ela é colocada, as responsabilidades e tudo, né? Nossa. Mas assim, Vicente, quando você fala de burnout, assim, a gente... até um tempo atrás eu desconhecia esse termo. É uma doença mental? Sabe o quê? O burnout, ele é a carga máxima de estresse dentro do teu trabalho. Então você está ali no trabalho e você está sobre uma carga e todo dia as cobranças, não tem um alívio. E isso é legal que também a gente conversou esses dias, que a parte emocional do indivíduo, ela não diferencia, né, a vida dele pessoal do trabalho. Se ele estiver mal em algum setor da vida dele, talvez os outros também vão seguir o mesmo caminho, né? É difícil ele estar bem em casa e ruim no trabalho, ou vice-versa. Então, a vida não seria o que deve ser, né, Celso? Deveria separar-se, mas é difícil, dentro das emoções que tu tem, da vida do cotidiano, você separar, né? Então, o burnout, ele é caracterizado pelo estresse causado pelo trabalho. Então, para ser burnout, a doença tem que ser causada no trabalho. Que doença? O estresse, que pode levar a pessoa a certos gatilhos, até de patologias que ela tem, que não se manifestaram ainda, como um pânico, como uma ansiedade generalizada. Mas isso só vem da cobrança ou vem da conduta que a empresa tem com esses seus colaboradores? Ah, como super funciona bem. isso? Sim, eu acho assim, ó. A empresa, ela tem os colaboradores, ela tem que preparar, ela vai ter que preparar esses colaboradores para enfrentar a pressão que ela vai ter para obter os resultados. E tudo vai de como você coloca, de como você treina, de como você exige isso, né? Nós temos que bater as metas, mas que condições nós temos de bater as metas? Se as metas não acontecerem como a gente imagina, nossa, você pode ser demitido. Não, aí eu vou fazer uma limpa, vou mudar. Isso já vai gerando. Então, como colocar dentro da empresa as situações é muito importante. Né, Celso? Acho que aí você pode colaborar bastante. Não, com certeza. Definição de metas. A empresa tem que ter metas. Ela não nasceu... Ufa! Eu sou um RH diferente. Eu sou um RH que a gente analisa o lado humano, mas humano preparado para os resultados. Acho que isso é importante. Sim. Uma empresa não sobrevive sem o colaborador, e o colaborador sem empresa não tem emprego. Então a gente começa por aí, dentro do estresse. Como o Vicente falou, a preparação das pessoas para receber a carga de metas, os caminhos a seguirem, é fundamental para que justamente ele possa se adaptar dentro da empresa. Então, não é a meta e não é a cobrança, é a forma da meta e a forma da cobrança. O que é a forma da meta?
aquele inalcançável. Qual é a forma da cobrança? A rude, aquela que coloca a pessoa em situação vexatória, como um assédio moral, vamos citar, algo do tipo. Então, essa pressão descompassa justamente a pessoa e alinha com a vida pessoal dela. E isso traz o estresse. Então, a empresa, ela deve preparar lideranças, deve preparar seus colaboradores e demonstrar que o resultado é importante para todos. Mas isso não é um pouco subjetivo? Que eu tô pensando aqui, porque o que pode ser inalcançável para mim pode ser alcançável para você. E a meta é a mesma, né? Assim, na minha cabeça, como colaborador. A gente estava conversando agora com o Celso sobre isso. Somos diferentes. Talvez para você não seja nem difícil a meta de cumprir. Você diga, isso eu tiro de letra. Mas para uma pessoa que não tem essa característica para desenvolver este trabalho, para ela será muito difícil, sim. Entende? Então, o inalcançável que a gente manifesta para cuidar dessa saúde mental é o racional dentro do que ele pode fazer durante o dia. Eu vou dar 20 funções. Não. Então, você tem que ser o inalcançável, é não ser racional. É você chegar todo dia. Preciso dessas metas. Olha, vai ser assim. Ei, você não... você está sempre deixando aquela pessoa tensa. Sempre ela está ligada, ela não consegue relaxar no trabalho. Ela diz assim, meu Deus, se eu tomar um cafezinho e me verem, eu tenho que entregar... Então, ela começa a sofrer ela mesmo dessa ansiedade. Uma cobrança que vem da empresa e que depois ela vai ter essa própria cobrança. Então, assim, olhando como empresário, ou como empregador, ou como líder, acho que a primeira coisa é saber se as pessoas estão no lugar certo, né? Perfeito. Isso aí, isso é perfeito. Tá aí a grande sacada. Onde está o grande erro das empresas e dos profissionais? Nós vamos dividir da empresa, não contratar naquele perfil que está adequado ao seu negócio. Por exemplo, você não pode, uma instituição financeira, alguém que não seja, vou falar agressivo no bom sentido da palavra, para um resultado financeiro. Sim. Ele é descompassado, totalmente fora de possibilidade. Mas aí é aí que entra o papel do RH. Na hora da contratação, acho que o burnout, a defesa, né, ou o não ao burnout, está na contratação. É colocar a pessoa no local certo. Uns aguentam ou superam uma pressão maior, outros não. Então é a famosa tampa na panela. Qual é a tampa correta para aquela panela? Ao contrário de alguns lugares, você não pode pôr numa clínica, por exemplo, ou em algum lugar que trabalha com a parte esotérica, colocar uma pessoa de finanças. Talvez ela vai se sentir pessimamente mal e o silêncio pode incomodá-la. Certo? É isso aí, isso vai bem junto com o que a gente fala, as habilidades individuais. Se você explorar as habilidades individuais, vai ser melhor. Se você colocar uma pessoa de exatas em humanas, não vai dar. Mesmo que ela se esforce. Por quê? Porque a tendência dela não é aquela. Ela não tem um viés para aquilo ali. Ela vai forçar para conseguir desenvolver. Mas uma pessoa capacitada, que está treinada, ela vai desenvolver melhor e vai saber também quais as cobranças são corretas ou não, porque ela sabe o que tem que fazer, entende? Então talvez haveria menos cobrança, menos estresse. Vou só dar um exemplo. Numa das nossas unidades, nós tivemos uma pessoa que trabalhava no administrativo e não estava dando resultado. Nós trocamos ela de lugar, hoje ela desempenha o papel que ela está perfeitamente bem. Ela foi retirada da empresa, foi recontratada e hoje ela está em uma outra função e é uma líder. Como você estava falando, Celso, de ter uma líder ali. Então, foi só uma recolocação. Entendi. Mas pode falar assim. E como que você começa... O empresário, né, ou aquele gestor, como é que ele consegue identificar que aquele colaborador dele pode estar tendo aí um burnout, entrando nesse nível de estresse alto? O indivíduo, o colaborador vai dar algum tipo de sinal que isso está acontecendo com ele? Bom, vamos lá. Toda parte, eu vou novamente entrar na área, a importância da área de RH. Estou puxando para minha sardinha e para os meus colegas de RH.
Vamos lá, se eu não tiver uma descrição de cargos com as competências corretas, você começa a contratar mal. Se eu não fizer um processo seletivo com características até levantamento psicológicos e de tendências da neurociência própria explica sobre isso, você continua errado. Se dentro da sua empresa você não faz os indicadores, porque tem muita empresa que tem muitos indicadores e não usa para nada, essa é a realidade. Então, se você tem indicadores, por exemplo, um aumento do absenteísmo daquela pessoa, atrasos frequentes, afastamentos frequentes, são sinais que podem ser identificados. É aí que entra o trabalho, é aí que o Dr. Vicente ele trata. Então, o RH ele tem que ter um acompanhamento não de números porque são números, mas sim de alternativas para direcionamento em caso a caso. Então, a identificação vem do resultado, né? A queda de resultado, o excesso de atestados médicos, discussões, Isso aí. a mudança do comportamento dela. Então, é isso que eu digo e converso muito, e vocês, né? Nós já tivemos a oportunidade de conversar. Se o RH não tiver muito antenado nessas situações, saber usar as ferramentas, a empresa é uma forte candidata de criar pessoas com essa síndrome. Isso para quem tem RH, né? Porque a maioria das empresas, eu acho que é uma questão que a gente tem que analisar. Acho que 95% das empresas são empresas de pequeno porte. Muitas vezes o dono, a mulher do dono é o RH, é alguém que não está preparado para isso, e essa pessoa pode estar contribuindo para estimular ou fazer com que essa doença surja no âmbito de trabalho. Então, eu acho que é um ponto que todo mundo tem que ter um treinamento para isso. Como que funciona assim? Eu sou empresário, minha formação não é RH. Eu sei, você vai ser sempre parte das boas práticas, mas trabalho pelo resultado, quero resultado, principalmente numa pequena empresa, onde geralmente a pessoa tem acesso direto ao dono, e a pressão ali, às vezes é muito maior do que você ser um subordinado de uma pessoa que foi contratada para determinado cargo. Também há controvérsias nessa afirmação, né? Mas, assim, como que funciona isso, Celso? Assim, como que esse empresário pode detectar que ele pode estar causando um mal, não só para aquela pessoa, assim, aquele indivíduo em si, mas também para sua empresa, ao ponto de uma pessoa dessa, no futuro, piorar essa doença? Uma coisa importante que até no Brasil, hoje já com os cursos de empreendedorismo, já se tem dentro dos módulos, né, de formação de um empresário, um futuro empresário, um gestor, já existem módulos onde a parte comportamental vem sendo trabalhada. Então, é muito importante que o empresário, o empreendedor de pequenos ou médio porte, busque o conhecimento do que é, no mínimo, do que se refere. E, consequentemente, busque o quê? O apoio de profissionais. Vou dar um exemplo. Nós falamos muito aí do PCMSO, saúde ocupacional, né? Sim. E posso te garantir que 60% dos pequenos empreendedores vê isso como cumprimento de lei. Com e isso certeza. deveria ser aproveitado como uma defesa de orientação para que não leve a um estresse interno da empresa. Então, os empresários devem começar a ter um pouquinho mais de conhecimento, ou busca do conhecimento, não especialista, para que possa aí ajudar nessa questão. Difícil, hein? Totalmente. Difícil. É complexo. Pode falar. Mas vocês acham que... Eu tenho essa sensação, tá? Eu acho que pós-pandemia as pessoas ficaram muito mais sensíveis também, né? E você acha que isso também pode causar aí o aumento desse estresse dentro da empresa, do colaborador ficar mais estressado por conta dessa leva aí da pandemia que veio, né? Todo mundo acha que o aumento, você como psiquiatra deve saber muito mais, melhor aí que eu, enfim, que o aumento de consultas aí com psicólogo e psiquiatra tem aumentado pós a pandemia, né? Tem sim. Por que aumentou pós a pandemia? Ficamos em casa, convivemos com o que não estávamos mais acostumados, né? Tivemos uma mudança brusca da rotina e fora, por último, o medo de morrer, de uma doença que estava matando e que a gente não tinha conhecimento. Então, sair já era um medo. Ficamos tensos.
ficamos presos dentro de casa. Essa foi a verdade. Não se queria estar preso. Se precisou para diminuir o contato, enfim, as medidas que tomaram. Mas esse afastamento, o estar afastado, quando nós estamos afastados, temos a tendência a pensar, né? Quando você está aí, até para quem estiver escutando coisas, para quem está aí, você começa a pensar na sua vida, né? Tem coisas que talvez você repetiria, tem coisas que talvez por nada do mundo você repetiria, né? Então você fica mais analítico, mais crítico, vai vendo os acontecimentos, e isso vai fazer com que nós vejamos até os nossos pontos fracos. Nós nos analisamos, você começa a ver alguns erros em você. Dentro da pandemia, mesmo que as pessoas ficaram em casa, elas ficaram mais solitárias, né? Porque tinha o pai que trabalhava na sala, o filho no quarto, a mãe em algum lugar, eles estavam convivendo. Esse convívio forçado diariamente de não poder sair em qualquer momento causou uma pressão. O que acontece se você confinar pessoas, se você deixar, elas vão sofrer uma pressão. Então nós estávamos confinados. Então essa pressão é normal que ela tenha vindo. Então por isso que de 2 anos para cá, 3 anos, nós temos aí um aumento muito grande, né, devido a estar confinado e a nós termos lidado com a morte. Então você pegava o Covid e você tinha chances de morrer. Não era simplesmente algo que iria tratar-se, não, se poderia morrer. Então acho que todos esses fatores de estar preso em casa, de sair na rua e poder pegar algo que te mate, você começa a analisar mais a tua vida, a pensar. No entanto, que pessoas mudaram suas vidas depois da pandemia, né? Sim. Viram que elas precisavam algumas coisas diferentes. Não, eu vou deixar para morar na praia quando eu tiver 60 anos. Talvez ele pegou e já foi morar agora, né? Então, assim... O Vicente, assim, pergunta de leigo, tá totalmente... Não sou psicólogo, psiquiatra, não sou cara de RH, mas assim, eu tenho uma percepção, assim, quando eu olho para empresas, né? O Felipe hoje tem 35 anos, eu sou empresário basicamente há 30. Trabalho com isso, trabalho com gente. A gente desenvolve, o nosso produto, o produto final, ele vem através das pessoas. E eu atravessei aí 30 anos, né? Eu fui amadurecendo também. Em 30 anos você vai amadurecendo como homem, como empresário, como administrador, como um líder. Uns pontos mais, outros pontos menos, mas você acaba crescendo ao longo do tempo. Eu tenho a impressão, não sei se a criação, essa nova geração, ela tá mais suscetível a esse tipo, ela tá mais despreparada para esse tipo de problema. Eu tenho a sensação, até por mim, né? Eu também, antes de ser empresário, eu comecei lá como auxiliar contábil, era office boy. Obviamente, não estou dizendo aqui maus tratos, pressão, mas não existia. Você era muito mais jogado, né? Você parecia que você era muito mais calejado, né? A formação nossa era muito mais preparada para você quebrar pedras, né? Do que a geração atual. E esse tipo de doença, ela aparece justamente nesse momento que parece que tudo é pressão, né? Obviamente, existe pressão e pressão, né? Mas eu não acho que está muito ligado também a isso, esse aumento exponencial desse tipo de doença, a formação que essa juventude tem tido, a formação escolar também, que hoje está muito pior do que já foi, a alta tecnologia, a aceleração das coisas, que hoje tudo é muito rápido, a comunicação. Eu vejo que esse conjunto de coisas potencializou esse tipo de problema. Eu estou errado nessa visão ou vocês têm uma visão diferente disso? Bom, eu vou começar pela parte de carreira. Não, você está correto. A partir do momento que se insere a tecnologia, a velocidade aumenta. Toda vez que você tem uma velocidade de informação, você não consegue degustar um momento. A sua jornada se torna muito mais rápida. E nós tivemos, né, que também sou lá da geração,
do quebra-pedra, e é uma informação interessante, que o tempo de informação se demorava mais e você amadurecia naquela informação para passar para uma outra fase. Hoje, os jovens não conseguem nem terminar uma fase e passar para outra. E o que acontece? A tecnologia isola, né? As relações humanas se isolam. Então, tudo é direcionado para que a pessoa tenha aquela fragilidade de conhecimento e até experiência de cada etapa. Então, com isso, profissionalmente falando, as pessoas querem subir como um líder rapidamente. Por quê? Porque tudo é muito rápido, ele se sente preparado. Porém, a liderança ela é muito mais do que conhecimento técnico, ela é vida, é vivência. E aí vem o erro das empresas. Coloca ele lá porque ele é legal. Porque ele é bom. Porque ele é bom, ele é inteligente. Por incrível que pareça, inteligente, ótimo. Mas que tipo de inteligência? O líder tem que ter várias inteligências, múltiplas inteligências. Não ser melhor que o outro, mas a experiência de vida. Então tá corretíssimo, viu, Richard? Inclusive é um papo. Esse é um tema que pode ser para uma próxima bate-papo. Mas o Vicente ele pode falar muito mais complementar profundo. o que você disse. Eu acho que, pelo que se vê no consultório, no dia a dia, o jovem, voltando ao que você falou das fases, hoje em dia não tem mais as fases. Não tem. As fases elas foram atropeladas. Então, aquele jovem de 11 anos, 12 anos, ele está vivendo o que um jovem de 16 ia viver, né? Tudo adianta. A velocidade, a internet, a pessoa pode ficar numa sala ou num quarto o dia inteiro, sozinha. Vejam que interessante, você não recebe likes na sua foto, tá? Mas você recebe 5 ligações no seu telefone. Você vai dizer para todos, puxa, ninguém curtiu a minha foto. Porque curtir a foto é do momento, entendeu? É do momento. Então, se qualquer coisa que for contra o que está acontecendo, vai ser ruim. E eles não fazem... Os planos já não é mais aqueles assim, vou entrar na Confirp, vou ser um funcionário durante 30 anos e vou me aposentar lá. Eles não têm essa visão, eles têm uma visão mais, hoje estou aqui, amanhã onde estarei? Entende? E para isso, a internet facilita também a sensação de capacidade que as pessoas têm, porque elas leem um tema na internet e dizem, já estou sabendo. Leem só 4 linhas, né? E daí dizem assim, já estou sabendo sobre isso. Então, o estudo também não é algo primordial e principal. Na nossa época, tu saía, o teu pai te cobrava. E aí, ele vai para a faculdade, vai fazer o quê? Sim. Desde que você estava terminando a escola. Hoje não. Meu filho vai dar um tempo, ele vai ir para tal lugar, ele está na Europa fazendo alguma coisa, ou ele foi para o Nordeste fazer algo, está vendo o que ele vai fazer. A maior parte das pessoas hoje, elas vivem a vida da internet. E isso causa muita solidão, porque causa grandes frustrações, né? Você não ser clicado, ou alguém deixar lá uma opinião que você diz assim, puxa, mas como? Talvez o que não te falariam frente a frente, né? Então tudo isso mexe demais. Mas essa questão da criação, ela, assim, a criação hoje é muito diferente que era 20 anos atrás, que era muito diferente de 60 anos atrás, e vai embora, né? Eu acho que essa... assim, o que a gente pode acreditar, se é que pode, a criação, né? Você submeter, você está criando seus filhos, o que pode ser feito diferente ali para você preparar uma pessoa para suportar mais pressão? Porque do jeito que as coisas estão indo, assim, nós não temos sinal que isso vai diminuir essa aceleração, e cada vez parece que as coisas estão cada vez mais rápido e as pressões cada vez maiores, né? Eu acho que se a gente não consegue parar a aceleração, nós temos que preparar melhor, né? E como pais, como formadores, assim, como pais de pessoas que vão estar no mercado amanhã, qual que é a recomendação de especialistas como vocês, de recursos humanos, na área médica, o que a gente pode mudar hoje que isso pode fazer a diferença amanhã? Se é que a gente pode. É engraçado, eu nem vou chamar de mudança, viu, Richard? É voltar um pouquinho ao passado. Disciplina,
valorizar, fazer com que os jovens, as crianças entendam que o estudo, a educação é fundamental para isso. Então ninguém está pedindo para que não use tecnologia, não é isso. Ninguém está pedindo para a pessoa ter sonhos de não querer ter um automóvel. Hoje acontece, tem jovem que eu não quero ter carro. Sim. Para que ter carro? Quando muito carta de habilitação. Eu vou de Uber, aliás, eu vou de correio talvez daqui uns dias. Mas assim, a disciplina. Claro que nós sabemos que nós vivemos num país que os pais se separam muito cedo, a mãe larga do filho, o pai larga do filho, então tudo isso dificulta. E os professores, né, quando recebem, ter uma visão de respeito, né? A condição de mercado de trabalho. Me preocupa muito que os jovens entram no mercado de trabalho. Eu vim trabalhar, porque é hora de trabalhar. Mas ele não sabe exatamente o que ele quer. Então, talvez a disciplina e a educação são 2 pontos fundamentais para que a gente possa tentar não mudar, amenizar ou reverter de forma favorável isso. Sabe, complementando aí o que você disse, estava pensando aqui, e a gente acha muito difícil como mudar isso, né? Quando o Richard perguntou, ele disse se é que se pode. Por que é tão difícil? Porque se perderam alguns valores que são necessários para você crescer. São necessários. Minimamente. Né? Minimamente. Não dá para a gente crescer. Ah, não. Olha só. O que vocês acham? É legal com 10 anos uma criança, porque o pai tem o cartão no celular, ele ir lá e poder comprar? Será que ele tem uma visão de quanto ele está gastando? Porque também você está vendo, tem crianças que estão pegando o cartão, gastando 9 mil reais do pai, 20 mil reais. Opa, peraí, não estão sendo dados limites. Por quê? Porque é difícil dar esses limites numa sociedade que você tem tudo. Se você deixar o teu filho na internet o dia inteiro, ele pode ver o que ele quiser, ele pode, no final do dia, e pode ver coisas que não vão servir para nada na vida dele, ficar vendo um vídeo, ficar jogando. E hoje não tem talvez o horário de estudo, ir para a escola, coisas que eram básicas, coisas que que a gente estava acostumado a ter, entende? Então eu acho que a falta de regras é o que mais descoordena o ser humano. No entanto, que quando você coloca uma rotina, não tem uma rotina na empresa, né? O colaborador, ele chega, ele segue uma rotina. Então a gente tem que ter uma rotina na vida. Imagina se todo dia tu acordasse, tu ia ter que pensar o que fazer. Durante o primeiro mês ia ser maravilhoso. E no segundo mês? Será que todo dia você iria ir para a praia? Será que todo dia tu iria na casa da tua amiga? Ou todo dia tu iria de compras? Igual ia se tornar cansativo. Então os limites são interessantes. E hoje não se tem esses limites bem colocados, porque também não tem objetivos, né? O jovem, às vezes, como tu disse, Richard, ele chega na empresa com 20, 22 anos, ele não sabe muitas vezes o que ele quer ainda, né? Esses tempos eu fiz um exame de um menino que ele estava entrando na empresa. Eu disse, poxa, que legal, cara, vai entrar na empresa, que bacana. Ele disse para mim assim, não, doutor, eu vou ficar só esse mês, porque eu estou pensando ainda o que eu vou fazer. E eu disse, e deixa eu te fazer uma pergunta. E aí tu tem alguém que está lá, vão te treinar, não vão te treinar? Ele disse, vão me treinar. Eu disse, tu vai ficar só um mês mesmo? E ele disse, sim, já estou até com a passagem comprada para o lugar que eu vou depois de um mês. Mas eu vou dizer para eles, só faltando uns 3 dias. Gente... Mas essa geração, é isso que eu falo. Dentro do burnout, obviamente, eu acho que aí tem uma questão que é o despreparo das pessoas em lidar com pessoas, né? Por exemplo, você fazer uma cobrança, exagerar na ostensividade dessa cobrança, você ameaçar a pessoa, você colocar a pessoa de castigo, dar um gelo nela se ela não cumprir tarefas, né? Você trancar ela no quarto, colocar de frente do pensamento, pensar no que você fez. Eu acho que existe esse despreparo do lado empresarial ou empresário. O empresário, ele não tem um curso de empresário. Você fez curso de empresário? Não fez. Você aprende na faculdade o quê? Você aprende basicamente as coisas da sua profissão. Você não tem esse aprendizado. Quando eu perguntei para você se um empresário ele pode ser capacitado, ele deveria ter. Nós deveríamos aprender um pouco de contabilidade, de direito, de medicina, de recursos humanos. Nós deveríamos ser como empresários, deveríamos ser um conjunto
tipo de coisa. Nós não aprendemos isso nas nossas formações. Se aprendemos, nós esquecemos. Né? Por outro lado, existe essa questão do despreparo do empresário ou de uma liderança contratada por esses empresários, essas empresas, né? E por outro, você tem, ao que me parece, indivíduos mais fragilizados, não sei se eu posso dizer emocionalmente, mentalmente, para esse tipo de situação, porque a pressão ela vai existir e cada um vai responder de um jeito. Tem uns que vão aguentar a pressão nível 7, tem outros que não vão chegar no 3, no 4, elas vão espanar antes. Né? Eu acho que está muito ligado a essa formação. Eu acho assim, ó, e a gente tem que se perguntar um pouco, tu disse, os empresários teriam que fazer um curso, sim. E quantas empresas você conhece de amigos teus que dizem assim, puxa, preparei durante esse ano 5 temas legais para botar para o pessoal da empresa, para motivar, para mostrar para eles o que é. Não tem. As pessoas, é isso que o empresário não faz. O que ele faz? Ele cria uma rotina e não inova nunca. Entende? O colaborador, ele gosta de ter um curso. Se ele puder aprender dentro da empresa, ele pode ter um desempenho muito melhor. Porque ele vai dizer, poxa, talvez eu não teria condições de pagar esse curso, a empresa está me dando. Isso é motivação. Você chamar alguém para falar, vamos dizer, de depressão. Pode ter certeza, dos teus 300 funcionários, 100 deles vão se identificar. Então, tu não precisa em si o recurso humano ir lá e pegar os recursos humanos dizem, olha, aquele setor não está legal, o que a gente podia fazer, o que está acontecendo, e realmente dar esse help, essa ajuda, né? Porque eu vejo que as empresas, hoje elas começaram, mas nós, na nossa empresa, eu já venho usando isso faz muito tempo, faz um bom tempo, antes da pandemia, porque se você falhar com esse colaborador, a tua empresa também para. É isso que se precisa entender, né? O colaborador, ele vai, como tu disse, até um nível de estresse, depois ele não vai mais. Mas a gente pode fazer com que o nível de estresse seja mínimo, aprendendo algumas coisas, realizando algumas coisas novas. Né? Eu acho que através disso também é um ponto que deve afetar muito, com certeza deve afetar muito a questão da produtividade, da assiduidade desses profissionais. Porque estou vendo que é um problema um pouco maior do que eu imaginava aqui. Né? Então você tem um problema de treinamento, porque de perfil, treinamento, identificar qual é o perfil comportamental, competência de cargo e salário. Até na parte da neurociência, por onde ele pensa, né? Se é pelo esquerdo, se é pelo direito. Então, olha só quantas coisas. Por isso que eu falo, quando eu falei de RH, e eu até compreendo que nós estamos falando de empresas médias e grandes que têm um RH, mas é importante os empresários saberem que assim, a maioria do estresse e a falta de resultado que as empresas têm são 2 pontos básicos. Contratou pessoa em lugar errado, e o outro, a empresa não criou um objetivo e criou tantos treinamentos que não convergem um com o outro. Eu vou dar treinamento. Tem empresa que adora dar treinamento. Aí fala, mas para que serviu isso? Eu dei treinamento. Prefiro dar 2 treinamentos, um por semestre, que seja aquele que foque no comportamento e na técnica, do que dar vários treinamentos e nenhum chegar a lugar nenhum. Então, acho que esse eu não estou dizendo que é a solução do problema, tá? Tem coisas sociais por detrás disso. Mas, minimamente, a pessoa que está lá, ela vai se sentir, pelo menos, olha, eu fui contratada naquilo que eu tenho habilidade. Vou dar um exemplo. Se você me colocar para fazer algum trabalho manual, eu destruo tudo que tiver no manual. Eu não consigo colocar a linha na agulha, eu não consigo um Lego, talvez para mim já é terrível. Não na criação. Agora, se você fala, Celso, vamos fazer jogos de Lego. Eu posso colaborar com ideias, criação. Olha, vamos começar por aqui. O que eu quero dizer? A empresa tem que saber dosar também e colocar as pessoas certas no lugar certo. Identificar isso é muito importante. E o gestor tem que tem que ser preparado a identificar características.
Se eu for falar com a Cindy, eu sei como falar. Se eu for falar com o Richard, já conheço o Richard, se eu for falar com o Vicente e quem estiver aqui, você tem que ter a percepção mínima de como pedir uma coisa de forma diferente. Eu posso pedir para a Cindy de uma forma e para você a mesma coisa de forma diferente. Sim. Você vai adorar. Posso chegar para o Richard, vamos fazer rápido, né? Esse trabalho rápido. E falar, Cindy, ó, a gente tem um desafio. Eu falei a mesma coisa de formas diferentes. Talvez é isso que a liderança deve ser preparada. Existe um detalhe que fica a dica para todos, inclusive, jornada do trabalhador. Guardem bem isso, jornada do trabalhador. Ele entra na empresa, é recepcionado, porém no dia a dia, o porquê de umas férias, o porquê de um 13º, o porquê que não pode apertar um botão, o porquê que tem que desligar um equipamento, ele não sabe. Então o líder tem que seguir e acompanhar ele na jornada do trabalhador. O que é uma avaliação de desempenho? Feedback, né? É tão clássico, tão bobo falar disso, mas eu vejo pessoas dando feedback anualmente. Passou um ano, a pessoa errando sem saber, aí na hora da avaliação de desempenho ele quer despejar todo o feedback. O cara, desculpa, vou falar um popular, a vaca já foi pro brejo. Certo, doutor? Sabe o quê? Eu ia até escrever agora uma ideia que eu estava aqui pensando do que tu falou. Dentro do burnout, dentro do colaborador, você vai ter várias características de pessoas. Ou seja, você pode ter um colaborador que é psicótico, um que é esquizofrênico, um que tenha autismo. Você vai ter. Por exemplo, eu trato de pacientes que têm síndrome de Down e você tem que se comunicar com eles. Talvez não vai ser do mesmo jeito. Você vai ter que usar gestos ou falar palavras que ele tenha mais facilidade de entender. Mas isso que o Celso falou é muito legal, porque você vai falar com pessoas e essas pessoas vão receber diferente essa informação, de acordo a como elas são. Então tu chega e fala alguma coisa, de repente ele se ofenda, porque para ele, eu achei que o Richard me falou meio ofensivo. Ela diga assim, capaz, é o jeito dele. Por quê? Porque cada um vai ter uma imagem daquilo ali, de como é cada um. Então essa informação que você vai passar, ela tem que ter uma comunicação individual. Mesmo que tu tenha o coletivo, tu tem que ter uma comunicação individual. Tu vai ter aquela senhora como secretária que talvez o marido dela faleceu, eles viviam só os dois, então durante um bom tempo ela vai estar olhando para o teto, mais aérea, sentindo falta do marido. O que é isso? É um burnout? Não. É um problema que iniciou em casa, mas veio para a empresa. Sim. Que pode se tornar um burnout. Aí você não entende que ela está passando um luto, aí você vai lá e exige, e ela diz assim, não, mas eu não aguento mais, é muita exigência no meu trabalho e acabei de perder o meu marido. Então, se essa mulher que perdeu o marido, a empresa der um apoio para ela dentro da empresa, ela não vai chegar a mais. Ela vai retornar. O sofrimento dela vai diminuir em vez de aumentar. Ela está sendo escutada. Imagina, ela perdeu o marido, ficou 3 dias em casa que a empresa deu, aí quando ela volta, ninguém pergunta como a senhora está, como vai. Só diz assim, ei, tem aquela pilha de folhas ali que a senhora deixou na sexta-feira, por favor, dá uma olhadinha naquilo ali. Ela vai dizer, nossa, que insensível. Ela já vai dizer, meu trabalho é muito ruim, eu me dedico e ele nem perguntou do meu marido, ele nem quer saber como eu estou. Existe também o social no teu trabalho, o social no sentido de relacionamento, né? E isso é uma realidade que parece perda de tempo, que parece algo, poxa, mas eu não tenho tempo, mas é uma necessidade. Porque eu falei do social. Por detrás de um ser humano pode haver histórias excelentes, familiares ou péssimas. Infelizmente, é o mundo que nós vivemos. Então, a empresa tem que se adaptar nesse e complementando, que pode vir a se repetir na empresa. De repente aconteceu alguma coisa com aquela pessoa e ela sofre a mesma coisa na empresa. Não propriamente do trabalho, com um colega de trabalho. Até quando eles estão no intervalo, alguma coisa acontece. Então, isso, só para complementar. É isso aí. A liderança, tudo que nós estamos falando aqui, vira e mexe, a gente
coloca no papel do líder, seja ele um gerente, um coordenador, um diretor, o dono da empresa, que de repente tem todos os papéis dentro dele, uma empresa menor, como o agente que é o cara que vai fazer, que tem que perceber isso. Ele tem que estar treinado com sentimentos para você detectar o momento que a pessoa está vivendo, né? Para você, como você falou, se a secretária perdeu o marido há 3 dias, ela chegar na empresa e quer perguntar se ela cumpriu com as metas estabelecidas no dia de ontem, ou como ela vai colocar em dia os 3 dias que ela ficou em casa, né? Ela, por mais cordial que você venha falar, ela vai te achar a pior pessoa do mundo naquele momento, porque ela está sentindo, ela está morta por dentro ali. Em sofrimento. Em sofrimento. Então, o papel da liderança numa empresa, ele então, esses líderes, essas pessoas que exercem esse papel, eles têm que estar muito treinados para perceber isso, porque isso você pode piorar uma pessoa que está com um início de depressão, enfim, qualquer outro tipo de doença, vou chamar burnout, mas burnout aqui, esse sofrimento na empresa, mas ela pode estar iniciando um quadro de depressão que causado, ou um problema psicológico dentro da empresa, ou ele pode salvar essa pessoa também desse momento. Então, não basta ser um bom líder técnico, não basta ser a pessoa tem que ter essa sensibilidade. Aí vem a pergunta, isso é treinável? Como? Como que uma empresa pode pensar em treinar um cara desse? Gente, assim, ele já é um gestor, já tem as atividades dele, como você trabalha isso num líder? Partir do princípio que as características do líder. Qual é o líder ideal? Cada empresa tem o seu líder ideal, quer dizer, tem a sua visão ou necessidade do líder ideal. Então a empresa, justamente, ela tem que definir qual é o perfil do líder ideal para o seu negócio, ok? Esse é um ponto. O outro detalhe, para você chegar a líder, aí é que está o problema. Muitas empresas colocam a pessoa como líder porque ele está muito tempo na empresa. Nossa, ele está até 10 anos, ele é um líder e não é um líder. Então, é preparar as pessoas durante a jornada do trabalhador, por isso que eu falei, coloque e grave bem essa frase, jornada do trabalhador, para que todos possam estar sendo preparados na sua jornada dentro da empresa. A empresa, ela se preocupa em colocar o líder quando falta alguém ou necessita, mas ela nunca busca possíveis líderes conforme a característica durante a jornada dele. É isso. Sabe, dentro de um ponto de vista do ser humano, tudo depende muito da tua sensibilidade, da tua educação, de como foi a tua vida. Vamos lá, se você pega uma pessoa que ela foi acostumada a comer sentada no chão, onde, por uma cultura, não por nada, não se está falando por uma cultura, ela vai ter aqueles hábitos. Então, o RH pode ir lá e treinar, mas algumas dessas pessoas poderão não se adequar devido à maneira que são, entende? Então, tem que ter a sensibilidade para passar pela secretária, mas vai ter gente que não vai ter essa sensibilidade, pode ter certeza. Então, o treinar a sensibilidade, eu acho que em vez da gente treinar sensibilidade, é treinar a rotina. É você ver aquela rotina daquele colaborador e ver, a rotina dele eu sei. Como você disse, uma empresa grande talvez fique mais difícil, mas como você vai ter o coordenador ou o gerente ali, poxa, esse meu colaborador, ele vem lá de São Miguel Paulista. Puxa, olha, ele apresenta resultados, tudo bem, ele não tem um gabarito técnico muito bom, vale a pena investir? Vale. Ele se molda, ele vai atrás, ele aprende. Dei uma função para ele desenvolveu perfeitamente? Perfeitamente não. Mas eu vi que ele se esforçou, ele colocou empenho. Ele não conseguiu concretizar por uma falta de conhecimento e não de empenho. E o conhecimento tu adquire. O empenho é algo também individual. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. A gente tem essa questão da liderança, mas e o ambiente de trabalho também? Porque hoje eu vejo que as empresas também têm investido muito nisso, né? Em transformar as empresas num ambiente mais leve, mais agradável, área de descompressão, área disso. Você acha que o ambiente também influencia? Às vezes você tem um bom líder, mas às vezes o ambiente, ele te gera estresse. Isso pode acontecer também na questão do burnout?
Eu entendo que sim. O clima organizacional é fundamental para o sucesso da empresa e sucesso das relações. Por isso que a gente usa aquela técnica da pesquisa de clima organizacional, né? Você vai captar algumas visões ocultas ou pontos cegos que a empresa tem. O que acontece? Que as empresas ela têm as ferramentas, mas não sabem muito o que utilizar e como aplicar. Mas, respondendo mais diretamente a sua questão, o ambiente da empresa faz toda a diferença de acolhimento para o resultado da empresa. Esse negócio de ambiente, só para fazer um paralelo, quando a gente assiste alguns filmes, principalmente que envolve empresas que envolvem criação, publicidade, desenvolvimento, né? Inclusive assisti o Som na Caixa agora do Daniel, que o criador do Spotify, né? E a forma que os caras andando de carrinho, bicicleta no meio dentro do escritório, né? Cada um fazendo o que quer, como quer. Existem algumas atividades que elas necessitam desse ambiente de criação. E o que eu já vi acontecer ao longo do tempo é que alguns profissionais, algumas pessoas adentrando o mercado de trabalho, eles acham que vão encontrar o ambiente ideal para ele, é o ambiente lá do Google, onde eles vão andar de patinete para ir buscar um copo d'água ou ficar jogando pimbolim no meio do expediente. Essa questão de ambiente tem muito a ver com o tipo de atividade que você tá. Por mais um ambiente descontraído ao ponto de você viver num ambiente que proporciona o desenvolvimento da criação, e outros tem que ter tem que proporcionar a concentração. Então, meio que você tem que estar alinhado, o profissional tem que estar alinhado com aquilo que ele está procurando para a carreira dele, né? Acho que isso vem daquele ponto. Por que eu estou aqui nessa empresa? O que eu quero para mim? Né? Se eu gosto de desenvolvimento de programa, desenvolvimento de computador, se eu gosto de criação de publicidade, de marketing, ou se eu gosto de um trabalho de cálculos, né? Os ambientes serão diferentes, não é isso? Isso tem que também tá ligado nesse processo da escolha da carreira correta. Perfeito. Imagina se a característica do Google, né, da patinete, fosse levado para um hospital, né, o enfermeiro andando de patinete. Talvez não combina muito, é absurdo isso, mas cada empresa tem a sua característica, cada empresa tem a sua cultura, cada empresa tem sua estrutura. É aí que entra a tampa da panela. RH. O RH e a pessoa, o perfil Sim. da pessoa. Para escolher essa pessoa com essa característica. Pessoa, porque ela entende que isso é importante, é um valor que ela dá. Agora, você pega alguém muito sério e coloca no Google, que eu, por exemplo, andar de patinete do Google, jamais. Eu cairia do primeira tentativa, né? Ando de bicicleta com rodinha, quase. Brincadeira. Mas eu talvez não me adaptaria a esse ambiente. Talvez, mas não porque o ambiente é ruim, é porque a minha característica não é assim. Sim. Assim como profissional, eu vou falar dos meus colegas profissionais. Há profissionais de RH que a sensibilidade, fazer aquela coisa mais emocional é fundamental, e é fundamental. Porém, para o Celso, que é de RH, eu prefiro partir do lado mais prático. Meu colega está errado, eu estou errado? Não, são características Sim. diferentes. Então você tem que dosar e colocar as pessoas certas nos locais certos. Certo, Vicente? Isso aí. Eu acho que essa parte também está ligada à sensibilidade de cada um. Você trabalha na Confirp, ficou muito tempo e tal. Então você conhece as pessoas dali. Você olha para a secretária e você diz: hoje a Dona Maria está diferente. Hein? Por quê? Porque todo dia a Dona Maria... Oi, Cindy, como você tá? Bom dia, vou te dar um suco, quer um café, alguma coisa? E hoje ela ficou quieta. Então, mas talvez nem todos da empresa vão ter a tua sensibilidade de parar e perguntar o que aconteceu. Então, esse coleguismo entre colaboradores é muito, muito importante. O ambiente que você tá, ele vai definir tudo. E claro, com as características do negócio que você vende, né? Mas o estar e fazer um ambiente legal
também não depende só de andar de skate ou de estar sentado. Depende das pessoas, Sim. da ideia das pessoas. Também pode ter pessoas dentro da tua empresa que não tenham aquele ímpeto de crescer a empresa como você. Né? Então, vai muito da sensibilidade, eu acho, realmente de cada um, né? Bom, em falando de burnout, como então que a gente pode entender como uma empresa pode prevenir? O que a empresa tem que fazer para prevenir isso? Identificar, vocês já colocaram vários pontos de percepção, a mudança de comportamento, ela se isolou, começa a faltar. Assim, como que a empresa precisa, o que a empresa precisa fazer para ter um ambiente, prevenir isso? Um dos pontos que vocês colocaram é o treinamento. O que mais? Treinamento de líderes, o que mais que a gente precisa fazer para isso não ser um problema? A Cindy até colocou numa das perguntas aí que ela fez, o ambiente de trabalho é um outro ponto importante, né? Identificar o nível da necessidade do grupo como um todo, né? Porque muitas vezes você dá a mesma dose do remédio para pessoas diferentes. E não vai funcionar. Então o clima, o ambiente é muito importante, o treinamento da liderança, alguns benefícios, por isso que os benefícios flexíveis vem sendo muito utilizado, que é aquele que a pessoa escolhe se ele quer uma academia ou quer fazer yoga, por exemplo, né? Justamente porque cada um está no seu momento. Então, são ações de recursos humanos que vai colocar dentro de uma característica da empresa, do objetivo da empresa, a busca das pessoas certas para que possa amenizar a situação. Isso eu estou falando em relação ao ambiente de trabalho e ações de recursos humanos. E aí, o Dr. Vicente pode até colocar algumas questões de perfil, o que seria ideal. Sim. Você tinha perguntado, me lembra de novo, Richard, que eu estava pensando na minha sensibilidade aqui. Não, eu estava perguntando o que uma empresa precisa fazer para prevenir, além do treinamento, se ela pode fazer alguma coisa a mais, além de... Eu estava pensando nisso aí, e olha só, quando você diz prevenir, ela... Opa, peraí, prevenir não é muito... Ela não vai ter como prevenir, porque... O indivíduo, ele vai ter atitudes que elas vão ser cambiantes, elas vão mudar, elas vão evoluir a cada dia. Então, o prevenir é realmente você ter um trabalho, como a gente falou, a gente estava conversando disso até com o Celso também ali, e a gente disse assim, opa, e o prevenir? O prevenir, ele está mais associado a tudo que você vai desenvolver dentro dessas melhorias. Se você for ver para prevenir o burnout, tem muitas coisas para se fazer. E não são coisas difíceis. Não são coisas difíceis, né? Mais que tudo, é a sensibilidade, é você estar ali, estar próximo, é a empatia. Se as pessoas não forem empáticas dentro de uma empresa, vai ser muito difícil elas terem uma relação e se conhecerem. E com certeza a falta de empatia, ela traz uma dificuldade entre as pessoas numa empresa e ela vai gerar concorrências negativas dentro da empresa. Negativa. E assim, até pra gente finalizar, que tá acabando o nosso tempo, beleza, descobri que meu colaborador ali tem o burnout. Qual é o tratamento desse colaborador, né? E qual é o papel da empresa nesse caso, né? Que foi identificado ali que o colaborador teve. Eu vou te falar do tratamento para depois dizer do papel da empresa. O tratamento é terapia e medicação. Porque o burnout, ele é a doença do trabalho, tá? Mas o burnout é o quê? O que dá o burnout? O burnout vai dar depressão, o burnout vai dar tristeza, vai dar uma ansiedade, pode dar problemas gástricos, pode dar refluxo, uma série de coisas, né? Então, o tratamento vai ser tratar a causa com medicamento, com terapia, e aí, no caso, eu vou falar um pouquinho da empresa e vou passar para o Celso, mas a empresa vai ter que dar esse apoio, porque, às vezes, o colaborador não tem nem as condições dele poder desenvolver um tratamento. Talvez ele saiba do problema dele, ele tenha o problema, ele evidenciou o problema, ele conversou o problema, mas e como ele trata? Como ele vai tratar? Ele vai ir para o SUS tratar esse problema? A empresa vai perder tempo.
E aí entra um acompanhamento para as empresas. Não é simplesmente não, tem que fazer um trabalho com a empresa toda. Né? E isso eu acho que está vindo bastante, já tem empresas fazendo, muitas empresas que procuram, porque tu não tem como tratar sem você juntar o coletivo aí, juntar toda a empresa. O que eu falei que era as reuniões, juntar, ver as pessoas. Tem colegas de trabalho teu que você não trabalha todo dia, não vê eles todo dia, mas são teus colegas. É bom reunir, é bom fazer o coletivo deles aí, não é só o seu. Eu vou pegar a palavra do Richard, prevenir. Talvez, eu concordo com o Dr. Vicente, prevenir ele é uma questão de momento de espírito, né? Às vezes você previne, mas a pessoa, acontece alguma coisa na rua e ela se modifica completamente, certo? Aquele choque pode acontecer ou em casa, né? Um acidente, um atropelamento, um assalto, algo do tipo. Mas uma coisa interessante, mais que prevenir, ou antes de prevenir, ou mais sério que prevenir, sabe o que é? É identificar. Com antecedência, isso não é previsão. É você estar muito próximo, da proximidade da liderança, a proximidade do RH, o uso de ferramentas como clima organizacional. Isso é uma forma de antever ou antecipar, não prevenir, mas já identificar algo que há algo errado. Aquele colaborador está dando algum tipo de sinal que ele pode... Por exemplo, o Celso vinha num resultado maravilhoso, de repente caiu, porque o Celso ficou ruim. Desligar essa pessoa pelo ambiente não estar coerente com a característica dessa pessoa. Você está vendo que ela está em estado de sofrimento. Você identificou isso. Eu trabalho numa empresa de bolsa de valores, é pressão, é vender, é perder, cliente enchendo o saco, e você com aquela pressão, e você identifica rapidamente que uma pessoa começa a entrar num estado de sofrimento tal, e você percebe que não é a pressão em si só de você como um líder, mas do negócio em si. O desligamento dessa pessoa que está trabalhando no lugar errado, e você não tem lugar para colocá-la. Principalmente quanto menor a empresa, mais atividade ela tem e menos líder ela tem. Sim. Né? Sim. Seria uma alternativa também você perceber isso rápido, você não deixar essa pessoa sofrer? Isso é uma pergunta que veio na minha cabeça aqui. É uma pergunta... Porque você não vai conseguir mudar, muitas vezes, a natureza da empresa por causa de um indivíduo. É o setor, é a área, é a atividade... Né? E a pessoa, o perfil dela, né? E o perfil aquele dela. É o perfil dela, ela não tem como se adequar à empresa, né? Eu não quero sentir, quero que você ache que eu tenho falta de sentimento, tá? Não. Manda ele embora, tá resolvido. Eu tô indo ao extremo da pergunta. É óbvio que nem todos os casos vão se enquadrar nisso, mas... Sim. Subentende-se que quando você chega a ponto de tomar a decisão de tirar um sofrimento de ambiente da pessoa, demitindo, subentende-se que você passou por todas as etapas tentando ajudá-lo. Se a consciência da empresa se a empresa tem essa consciência e foi realizado isso, e chegou ao ponto que não atingiu o objetivo, sim. Só resta o divórcio. O divórcio, o desligamento é a solução, embora dolorosa, mas ela pode ser acalentadora, porque ela vai dar uma liberdade dos dois lados de viver a sua vida. Mas, mais uma vez, se nada a empresa fizer, se nada o líder fizer, se aquele recrutamento de seleção foi mal feito, então a empresa pode estar cometendo o quê? Uma maldade. Olha que curioso, né? Ou mandar embora a maldade. Se a empresa não se preocupou em superar as etapas e principalmente colocar a pessoa no lugar certo e o perfil correto, porque tudo começa ali, sabe aquele detalhe? Olha, eu tenho um amigo aqui que ele está precisando de emprego, você pode arrumar emprego? Aí tem uma vaga lá, não, põe ele lá, pronto, você já começou um sofrimento da pessoa, porque nem sabe se a pessoa é adequada para aquilo. Então, a bondade pode ser, a bondade de hoje será a maldade de amanhã. Eu vou fazer uma pergunta que eu fiz pro Vicente, acho que no início dessa semana, referente a burnout. Vocês vão dar risada. Se burnout é uma doença do trabalho, logo qualquer trabalhador da empresa pode estar com essa doença. O dono da empresa, em pequenas empresas, muitas vezes ele é um trabalhador da empresa
e ele sofre pressão, às vezes, dos seus principais clientes, principais stakeholders, né? Eu pergunto, por ser dono, ele está livre dessa chancela de estar com a doença de burnout ou não? Ou isso é factível para todo mundo? Do presidente da empresa até o porteiro, o controlador de acesso? Desde que você nasceu, você está arriscado a ter burnout. Mas o doutor, ele é mais... Quer dizer, Não, eu vou perguntar pro doutor. Depois eu queria continuar com uma consulta, doutor. Não, assim, eu vou dar uma opinião, Celso. Sim, todos nós estamos suscetíveis a ter o burnout. Todos. Não é porque você está num nível... Não existe... O burnout não fala, vai ser daquele nível ou desse. Mas sim, é na pressão que a pessoa sofre o momento que ela está. tu pode ter, no caso sendo dono, tu pode ter o burnout pelo colaborador que tu não consegue fazer com que ele desenvolva. Isso pode gerar um burnout em você. Um sofrimento. Um sofrimento. Poxa, eu tenho ali, o cara tem que vender para mim. Pensado nisso. O gerente... Você tá com burnout? Sim, Gil, acho que achei o problema. Achou? Eu tenho ali, coloquei a pessoa, acreditei e a pessoa não funcionou, agora eu tenho que trocar e é uma pessoa chave da minha empresa e onde eu consigo outra pessoa, e o que eu faço agora? Já é um burnout para você, porque aquilo ali vai te consumir. Entendi. Algo que te consome. Puxa, quem é que eu coloco? Então, volta-se a algo desde o início da humanidade. Todos somos iguais e vamos sofrer dos mesmos males se a gente não se cuidar. Sabe aquela oportunidade que você deu para a pessoa porque ela é legal, ela está muito tempo, pô, esse cara vai ser um grande líder. Aí não era bem isso. Aí começa o seu sofrimento, porque você tirou ele de um lugar que ele estava rendendo, Sim. colocou no lugar e a culpa é tua. E aí vem aquela Você questão que carrega você tem a que dispensá-la, mas você não consegue fazer Eu isso. que coloquei Você consegue se lá. consumindo. Ou então, Isso aí. assim, eu poderia ter evitado isso. Então, a pressão dobra, porque não é só a pressão econômica, é mercado, é cliente, é colaborador. E lembre-se, né? Cada colaborador, no mínimo, tem 3 familiares que dependem disso. Quer mais pressão que isso? Não há. Meu amigo. Mas que legal. Puta, hoje fiquei... É um Aprendi muita assunto- coisa. e é um assunto que eu acho que é super relevante nos dias de hoje, né? Sim. Com toda essa evolução aí. E eu queria agradecer, Vicente, Celso, muito obrigada por vocês participarem aí com a gente hoje. Vicente, eu queria que você passasse aí pra gente as suas redes sociais, site, pra quem quiser procurar aí vocês. Certo, pode nos encontrar na Moema Assessoria Medicina do Trabalho, na Garopaba Med e Dr. Vicente Beraldi Freitas, Instagram. Adorei participar, muito obrigado. Acho esse tema muito importante até para o nosso crescimento, para o crescimento do nosso país como sociedade. O trabalhador, ele é a grande engrenagem desse país, então ele tem que ter a sua saúde mental tranquila. Sim, total. E Celso também, por favor. Legal. Instagram, LinkedIn e Face. Celso Basola, @Celso Basola, me encontra. O e-mail celso@bazz.com.br e o site é da Baz, www.baz.com.br. Se precisou, né, identificar o melhor perfil, job description e tal, pode me procurar que eu não ligo, né? Eu fico feliz. Legal, gente. certo. Obrigado por tudo. Obrigada. Vamos para os próximos. Pro próximo, né? Obrigada, pessoal. E um bom dia aí pra vocês.